Hoje eu trago para vocês como que eu realizei um filme com apenas 3 luzes. E aí galerinha, beleza? Recentemente eu fui convidado para dirigir um filme, um curta-metragem, de baixíssimo orçamento. Eu e uma amiga produtora, nós ganhamos na verdade um edital aí de cultura para a realização dele. E como o orçamento era muito baixo, eu topei fazer, porém acabei não só à frente da direção, mas também da fotografia, montagem, finalização e um pouco do som durante as filmagens. O curta chama-se Mão de Luva, uma história de amor, que conta um pouco aí da possível história desse personagem que é real e que viveu na região entre Minas e Rio de Janeiro, extraindo ouro legal, fundando um povoado na época do século XVIII, Brasil ainda colônia aí de Portugal. Como eu moro no Rio de Janeiro, eu tive também que me deslocar para a Serra para poder realizar o filme. Eu também tinha que montar então um equipamento pequeno e que pudesse levar e desse conta aí da produção desse filme. Então eu acabei montando um kit com apenas 3 luzes, sendo uma luz de LED principal de 100 watts, apenas daylight, um LED menor aí de 60 watts da Andor e um LED da Gion de 20 watts, ambos bicolor, e que você pode acompanhar também o review deles aqui no canal. Eu vou deixar um link dos vídeos na descrição se te interessar. E como um acessório, eu levei um guarda-chuva com difusor para a luz principal, pois ela ocuparia menos espaço na bagagem, apesar de eu ter aí outros softboxes, octaboxes da Triopo, por exemplo. E claro, apenas 2 tripés de iluminação e um rebatedor. Bora dar uma olhada aqui nas imagens e os bastidores do filme? O começo do filme e boa parte dele tem várias cenas externas. Então é muito interessante quando você faz esse tipo de trabalho, é você se planejar, então saber mais ou menos o horário que você vai efetuar aquela gravação e saber a posição do sol naquele momento, é claro, também se vai ser um dia nublado de repente, se vai ter chuva ou não. E aqui em praticamente todas as cenas que você vai observar, eu no máximo utilizei um rebatedor para poder dar um pequeno bafo aqui da iluminação no rosto aí dos atores. Quando a gente tem assim alguma filmagem em dias de sol, mas que também tem nuvens, é bom você ficar atento, porque às vezes acontece de uma nuvem passar naquele momento e acabar tapando aí a iluminação do sol. Então você pode ter numa mesma gravação, às vezes numa mesma cena, ou numa mudança de ângulo, é um momento em que há mais sol e menos sol, por exemplo, dentro da cena. Então, às vezes, você tem que lidar um pouco com isso. E foi muito do que aconteceu em alguns momentos também aqui nesse filme. Nesse momento aqui do filme, nós temos um personagem chamado Camões, e ele é meio que um narrador de toda a história. E nesse começo aqui eu tive exatamente essa questão de que o sol estava entrando e saindo aí entre as nuvens, mas acabou dando certo aqui. Eu consegui mudar um pouquinho na manipulação da cor, depois, na pós e na hora de editar o filme, e não parecer tanto assim essa diferença de coloração quando o sol está em cena ou está fora. E aqui a minha preocupação foi colocar nessa cena específica o sol de contraluz para o personagem, para justamente poder apenas com o rebatedor a gente dar aquele bafinho de luz aqui no rosto do nosso ator. Todas essas gravações aqui do início do filme, eu não consegui também gravar especificamente no melhor horário possível aí do sol, porque nós tínhamos um cronograma e poucos dias para realizar a filmagem, mas eu consegui aqui que pelo menos a posição do sol não fosse no horário aí de meio-dia, por exemplo, porque o sol está muito a pino e a luz cai direto em cima do personagem e acaba criando aquela luz horrorosa aqui embaixo dos olhos. Ele tá também com um chapéu aí que faz parte do figurino, então a gente teria muito problema aqui da sombra do chapéu no olhar dele, mas eu consegui pelo menos gravar nos horários assim até 10 horas da manhã ou mais ou menos das 2 horas em diante. Lembrando que nós não estamos em horário de verão, na estação de verão, na hora da filmagem, nos dias de filmagem desse filme, mas eu consegui então ter um som um pouquinho inclinado aí para dar uma dramaticidade, poder trabalhar um pouco melhor com a iluminação nessas cenas. Esse plano aqui desse momento do filme, é legal você parar para pensar que como é um plano muito aberto, você tem menos capacidade aí de tentar driblar ou usar algum tipo de acessório para iluminar a cena. Então aqui na verdade nem o rebatedor tinha, porque o rebatedor ficaria muito longe, a luz não chegaria até o rosto dele, por exemplo. Temos alguns acessórios que são gigantescos, assim, que você pode utilizar em produções maiores, até mesmo um espelho gigante, aí, de repente, de 1 metro por 2 metros. Você consegue até alcançar lá o rebatedor ou até mesmo usar um
uma super iluminação ali, Daylight, o Maxi Brute, que são uns refletores gigantescos para chegar a luz até onde o personagem estava, mas aqui eu consegui gravar com o sol na lateral, então deu uma divisão aqui na iluminação no rosto dele, que também traz essa dramaticidade, assim, não fica uma luz tão chapada para esse tipo aqui de iluminação. Logo mais à frente, você começa a perceber que o sol que estava antes naquela cena já não está mais presente aqui nesse momento, que infelizmente até o ator não tinha todo um tempo livre ali para a gente poder realizar essas gravações. Então ele chegou quase já na metade da tarde, então as filmagens foram muito rápidas. Mas eu acredito que também que se você olhar, obviamente agora que eu estou falando sobre isso fica mais óbvio, não é? Mas na hora que você está assistindo, eu acho que isso passa assim super de boa. Até porque também você pode entender que possa ter uma árvore ali fazendo alguma sombra, que é o que na verdade acontece com a cena seguinte, onde nós temos o casal de personagens que estão sentados num banco. E atrás deles há uma árvore criando uma sombra, então fica uma iluminação super difusa aqui nesse momento. E lá atrás você pode observar que ainda está caindo um pouco do sol e dando um certo brilhinho ali mais amarelado no desfoque que tem ali no fundo desse enquadramento. Mas aqui, por exemplo, eu não utilizei rebatedor também porque a iluminação já estava bem flat, vamos dizer, né? Nesse momento do filme eu consegui realmente pegar uma ótima iluminação, pois o sol também já estava caindo ali, começando a entrar naquele golden hour que a gente adora filmar, pois a luz fica muito interessante e também faz parte porque é uma cena muito romântica. Então aqui o sol você pode ver que ele está bem deitado, então ele faz um prolongamento aí nas sombras e dá um desenho bem interessante. Não fica uma luz tão chapada como estava na cena anterior, quando eles estavam ali batendo um papo. E esse enquadramento aqui, sim, como estava mais próximo, eu estava então utilizando o rebatedor e praticamente sempre aí com aquele lado metálico, né, prateado, que você encontra aí nesses rebatedores que você dobra ele e guarda. Então eu utilizei ele também só para dar uma pequena iluminação no rosto dos atores, principalmente aqui no caso dele, pois ele está mais contra a luz, então acaba tendo mais sombras aí no rosto dele. Agora nós temos então uma cena que é no interior daquela casa que você viu ali no plano anterior. E aqui praticamente o que eu utilizei foi a luz natural que vinha dessas janelas. Então eu tive uma preocupação ali de deixar essas cortinas que você vê no quadro meio que entreabertas, não só para fazer um desenho nas janelas, mas também aproveitar essa iluminação natural do dia. E eu apenas reforcei com as luzes do próprio teto da casa, que traz uma cor aí um pouquinho mais amarelada. E eu também tinha, agora, pela primeira vez, utilizando um iluminador, aquele LED de 100 watts, com guarda-chuva difusor, para poder dar um bafo também aqui nas interpretações dos nossos atores. Nesse enquadramento, você pode ver que, por exemplo, aqui nós temos a luz natural do dia, que está sendo utilizada praticamente como um recorte aqui nela, um contraluz, e para iluminar o rosto dela, eu estou utilizando também esse iluminador aí com a sombrinha difusora. Aqui nesse enquadramento fica muito claro, se você observar, e essa luz que está entrando aqui no rosto dele vem da janela, é a luz natural no ambiente. Esse amarelado que você vê no lado oposto do rosto dele é a luz das luzes de cima do ambiente, que eram luzes mais amareladas. E pode não parecer, mas eu estava sim utilizando essa minha luz principal para trazer um pouco mais de exposição aqui no rosto dele, e principalmente essa luz também traz esse reflexo aqui no olhar dele, que é uma luz que eu sempre falo aqui no canal, que é o catlight, que é esse reflexo que a gente vê no olho dos atores e que acaba trazendo, né, essa vida e deixando o personagem mais vivo realmente dentro da cena. Aqui nós temos então uma cena que era para ser a prisão, um calabouço, onde se encontrava aí o personagem do Mão de Luva. Você pode ver aqui na foto do bastidor como é que a gente criou essa cena. Nós encontramos ali umas grades que haviam próximo daquela casa, e a gente trouxe para dentro e simulou como se fosse as grades da prisão. Então isso também acabou limitando um pouco até o próprio enquadramento que a gente poderia fazer ali naquele ambiente, mas eu acho que está super incrível. E com relação à iluminação, eu utilizei aqui também apenas duas luzes, que é essa luz principal de 100 watts com a sombrinha difusora, que ela está aqui na parte esquerda, meio que um contraluz aqui para o personagem do Mão de Luva, e uma luz um pouco mais frontal ali para a personagem da princesa. E no lado da princesa eu acabei colocando o meu iluminador, aquele de 60 watts que eu comentei ali no começo do vídeo, e ele estava com aquele efeito de vela que em alguns iluminadores vem.
Então a luz ela ficava assim acendendo e baixando, mais fraquinha, mais forte, que dá essa sensação aí talvez de uma vela ou tivesse uma tocha acesa ali dentro desse calabouço. E essa luz também serve como o contraluz para ela e acaba também iluminando um pouco do rosto dele quando ela não fica aí na frente da luz e acaba projetando sombra no rosto dele. Mas isso que é interessante nesses filmes mais narrativos, que esses efeitos que às vezes vêm, não é, nesses LEDs que a gente não dá muita bola e não utiliza em outras situações, em filmes a gente consegue realmente utilizar isso e ser criativo e solucionar muita iluminação com esses efeitos. E aqui no máximo o que eu acabava fazendo durante a cena, quando eu ia gravar ao lado de um ou contracampo, né, do lado do outro, seria fazer uma pequena movimentação ali no tripé onde estavam as luzes, para ficar um pouco mais em quadro ali e tal. Mas aqui eu deixei realmente ela um pouco mais iluminada, pelo menos aqui na parte do contraluz dela e um pouquinho mais no rosto. E na parte dele, por ele estar preso, então é uma luz um pouquinho mais fraquinha que tá aqui dentro da cena. E é claro que aqui também nós percebemos que são duas temperaturas de luzes, não é? Afinal, a luz que é para ser uma vela, para ser uma tocha, ela tem que ser mais quente para dar essa sensação, né, do fogo ali aceso. E a luz que está aqui como um contraluz para ele, eu simulei como se fosse uma luz do dia, né? Que às vezes a gente tem muito assim nas prisões, essa coisa de ter uma janela, que é onde entra um pouco de luz natural. Então essa foi a ideia que eu tive, a concepção e o conceito para poder iluminar assim rapidamente essa cena e ter todo esse desenho aí da iluminação. Depois, esse mesmo personagem acaba sendo levado ao exílio no Brasil, então nós temos algumas cenas no navio, que são cenas computadorizadas, né, do navio andando no mar, e eu simulei o nosso personagem no porão desse navio, numa casinha de criança que havia ali no espaço lá também no nosso cenário, que era de madeira, então eu acho que compôs um pouco assim para trazer essa ideia da madeira, do navio e tal. E como iluminação, eu utilizei aqui duas luzes. Nós temos um LED pequeno, dessa vez aquele da Gion, de 20 watts, que está localizado aqui na lateral dele para justamente fazer essa iluminação bem dramática, onde nós temos 100% a metade do rosto iluminado e a outra metade na sombra. E utilizei aquele mesmo iluminador da Andor, de 60, no lado de fora da casa. A gente gravou isso durante a noite e eu coloquei um efeito aí de relâmpago para simular também que estivesse chovendo, né? Que é o que a gente vê naquelas cenas computadorizadas, os navios andando em alto mar e está chovendo. Então eu utilizei aqui essas duas luzes para fazer esse efeito aqui de iluminação. Aqui novamente temos uma cena externa e praticamente o que a gente utilizou aqui foi também o rebatedor, e era um dia que já estava um pouco nublado o céu, e então fazia essa luz aí toda difusa que acabou ficando bacana, né, no resultado final. Toda essa cena aqui que você tá dando uma olhada agora, eu consegui aqui no caso programar o horário da gente fazer essas filmagens exatamente aonde o sol estaria como um contraluz aqui para esses personagens, e que então eu acabei utilizando também o rebatedor só para trazer esse preenchimento aqui da luz. Mas isso que eu trago aqui é algo que você tem sempre que ter em mente, que é você conseguir marcar, planejar o horário que você vai fazer essa gravação. Eu sabia que eu ia fazer esse plano aqui nessa rocha e que nesse momento o sol estaria mais baixo, fazendo então um pouco desse contraluz aqui nos personagens, e eu simplesmente utilizei esse rebatedor para trazer a exposição e também para a gente poder ver aqui no olho do nosso ator esse reflexo aqui no rebatedor, que você pode também observar aqui nessas cenas. Nesse momento que nós temos então uma luz prática, que a gente chama, que é uma vela que está ali em quadro. Então eu tentei simular exatamente essa luz da vela atingindo ali o nosso personagem com aquele iluminador, novamente com um efeito aí de vela em que a luz fica oscilando um pouquinho para trazer essa iluminação. No mais, eu acabei fechando algumas das janelas dentro desse quarto para que não ficasse tão iluminado. Então aqui na parte de trás dela, no lado esquerdo da imagem, você pode ver que há pouquíssima luz, já fica um enquadramento assim com um pouco mais dramático a cena e não tão iluminado, pois essa cena foi de fato gravada durante o dia. Outra coisa que eu chamo aqui a atenção é que essa técnica aqui ela é utilizada em diversos filmes de Hollywood, coisas que você assiste na Netflix. E tem muita gente que quando olha aqui para isso, até mesmo nós, vamos dizer, da técnica,
que fica questionando porque, por exemplo, não fica tão natural essa luz artificial que é colocada ali um pouco mais para trás aqui do quadro. Se você parar realmente para pensar, a luz da vela, ela não iria iluminar exatamente como tá ali aquela cena, né? Mas nós estamos acostumados a assistir os filmes com essa linguagem de onde tem uma referência de luz e a gente colocar um iluminador, esse fakeado, vamos chamar assim, da luz. Tem gente que fica durante o set reclamando, mas não parece real, mas isso, mas aquilo. E cara, você tem que parar de ter esse pensamento extremamente naturalista, realista das coisas, que no cinema e principalmente na propaganda que você assiste, isso não funciona. Eu sempre trago aqui o exemplo que se você parar para assistir propagandas que passam de repente dentro de colégios, principalmente em trabalhos, vamos dizer, do governo federal, que vai falar alguma coisa, os alunos da escola tal. Quando você vê as imagens que são feitas dentro das escolas, não há nenhuma luz que vem do teto, por exemplo. E quando a gente está numa sala de aula, as luzes do teto são acesas. Nunca que você vai dar aula para uma sala escura. E na verdade, quando a gente faz um filme, a gente cria uma dramaticidade e tem essa abertura, essa licença poética para fazer isso. Então, se você está no começo, assim, na sua carreira, aí, querendo fazer trabalhos de direção de fotografia, você tem que tirar isso da sua cabeça, dessa coisa naturalista, que muita gente persegue isso e procura fazer nos trabalhos, tá? A iluminação não é naturalista, ela tem que parecer natural, se é o que a linguagem do filme está buscando e é o que você está querendo ali como uma estética realmente aí de todo o filme. Aqui nesse plano, na verdade, nós vemos o Mão de Luva escrevendo a carta, né, que a princesa estava lendo. E aqui também é mais ou menos a mesma situação, é uma cena interna. Então eu fechei um pouco, eu deixei entreaberto as janelas que haviam no espaço. Mas aqui nós temos, no lado direito dele, aquele iluminador principal com guarda-chuva de 100 watts e a difusão colocada, justamente só para iluminar esse lado do ator, né, trazer um pouco dessa, como se fosse uma luz de janela ali mesmo. E na frente dele nós tínhamos então uma escrivaninha, e aqui novamente eu trouxe essa ideia de como se tivesse uma vela ali. Então essa luz amarelada que você vê de frente para ele seria essa simulação de uma vela que acaba incidindo aqui no rosto dele. Então você pode acompanhar que o filme todo nessas cenas tem essa mesma ideia, né, de juntar o que seria uma luz natural vindo de uma janela e uma luz artificial de uma vela, de uma tocha. Então essa mistura aí do branco da janela com o amarelo da vela, essa imagem também eu puxei um pouco mais para o azulado, um pouco ciano, para trazer também até mesmo essa coisa meio teal and orange, que a gente vê em muitos filmes e que é até usado excessivamente. Aqui na verdade eu estava utilizando apenas essa luz maior para dar um bafinho e também você pode ver no reflexo do olho do nosso ator, que essa luz ela tá ali, mas a luz principal tá vindo de fato dessa janela que tá aberta. Aqui seria mais ou menos já um pouco de um amanhecer, com uma mistura aí de noite, né? Fiz essa ideia assim de gravar durante o dia e transformar durante a noite, pois a gente não tinha possibilidade de gravar nessa casa em horários noturnos, para eu poder trabalhar uma outra luz. Então a nossa alternativa aqui foi gravar de dia e transformar em noite, mexendo um pouco aí na pós, nessa questão das cores da imagem. E com essas últimas imagens, eu encerro aqui esse nosso passeio sobre a fotografia que eu realizei nesse filme. E você pode ver que realmente é uma parada muito simples, com 3 luzes, muitas vezes utilizando apenas 2, em outros casos, como nesse aqui, que são as cenas externas, utilizando apenas um rebatedor, a gente consegue alcançar um resultado bem interessante e bem bonito aí como um produto final. Esse foi o resultado que conseguimos alcançar, com uma equipe aí super enxuta e com poucos equipamentos. Eu quero então te dizer, te incentivar aí a materializar suas ideias, que é possível fazer ótimos filmes, videoclipes ou até mesmo institucionais com pouca estrutura. Basta usar a criatividade, se planejar e ter uma galera aí de confiança para trabalhar junto. Aproveito também para te convidar a dar uma olhada no meu manual de iluminação, que você pode conferir também aqui na descrição desse vídeo.